Sejam muito bem-vindas ao podcast Mulheres Formidáveis, um espaço cujo objetivo é celebrar a força, a coragem e as histórias inspiradoras de mulheres. Prepare-se para se emocionar, refletir e se inspirar a cada dia a ser mais uma mulher formidável. Então, junte-se a nós para celebrar a força feminina. E eu quero aproveitar para te convidar, você que é empresário, para patrocinar esta causa. Eu costumo dizer que quando a gente investe em causas que envolvem mulheres, nós estamos investindo em família, porque quando a mulher está bem, a família fica bem, tudo ao seu redor fica bem. Então patrocine esse projeto, patrocine esse podcast e junte-se a nós também. Neste primeiro episódio, vamos mergulhar em um tema delicado, mas também poderoso de superação. Nossa convidada compartilhar conosco a sua história real de perda, dor, mas acima de tudo de força para seguir em frente. Prepare-se para uma conversa profunda que promete tocar o coração e fortalecer a alma de todas as mulheres que ouvem. E é com muito carinho no que hoje, nos Mulheres Formidáveis, temos a honra de receber uma mulher muito especial, uma mulher empoderada, uma mulher que ela decidiu seguir em frente, ela não desistiu, ela seguiu em frente e hoje ela está aqui para compartilhar conosco essa história. Ela vai falar como ela conseguiu superar, então não deixe de comentar, compartilhar, curtir com outras mulheres. Ela que é uma empresária há mais de 35 anos no ramo de planos de saúde e seguros, comendadora da cidade de São Paulo, jornalista, escritora e teóloga, presidente de imprensa da OAB Santo Amaro, mãe do Gabriel e do Michel. Ela que passou pelo luto mais profundo, que eu costumo dizer que é uma das maiores dores que uma mãe pode passar. E ela está aqui para contar para nós um pouquinho como ela transformou essa dor em força e seguiu em frente, né? A sua trajetória é um exemplo inspirador de resiliência, esperança e amor. Prepare-se para uma conversa que toca o coração e mostra o poder da superação feminina. E a nossa convidada especial de hoje, gente, ela que é empoderada, ela que é muito querida, ela que é uma mulher assim inspiradora. Gente, eu estou falando dessa mulher, doutora Cíntia Beltrame. Muito obrigada por a senhora estar aqui comigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu confesso que eu estou nervosa. Imagina, você está ótima. Mas a senhora é uma mulher muito inspiradora. Eu que estou aprendendo com você hoje. E, doutora, a senhora é uma mulher de muitos títulos, mas eu quero saber, quando a senhora se olha no espelho, quem é Cíntia Beltrame? Cíntia Beltrame, como eu gosto de ser chamada, só Cíntia Beltrame. Quando me olho no espelho, hoje eu sou uma mulher transformada, bonita, eu gosto de mim. Maravilhosa. E valorizada por Deus. Com certeza, linda, uma mulher forte, né? Empoderada hoje, porque a senhora decidiu seguir em frente, né? A senhora não desistiu em nenhum momento e hoje a senhora está aqui falando para o mundo e para tantas outras mulheres que vai acompanhar a sua história, vai saber um pouquinho daquilo que a senhora sofreu, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil passar, eu me coloco no lugar de mãe, não é fácil para ninguém perder um filho. Então, eu gostaria de saber, nesse primeiro momento, a senhora já falou quem é a Cíntia Beltrame, né? Como foi a notícia? Como a senhora recebeu essa notícia da perda do seu filho? Como foi isso, esse momento? Então, dizendo assim, como Gabriel nunca teve problemas de saúde, bem pelo contrário, as crianças têm todo aqueles sinusite, rinite, bronquite, né? Sim. Então, como ele foi uma criança e era um adolescente, não um moço, né? Porque 17 para 18 anos, faziam 15 dias que ele tinha feito 18 anos. Como ele era já um moço, ele nunca teve problemas de saúde. Então, no momento em que ele foi internado às pressas, né? Daqui a pouco eu explico o motivo que é muito importante passar para que salve outras vidas. Sim. Eu simplesmente não acreditei que pudesse acontecer o pior, que o Senhor, que Deus iria decidir levá-lo.
Então, na hora que eu recebi a notícia, que foi a sua pergunta, né? Sim. Eu disse ao médico assim, não, mas vocês fazem tudo errado. Vocês não sabem cuidar. Ele é meu filho e eu cuidei dele desde que ele nasceu. Eu sei cuidar. Tira esses fios, essas coisas que eu vou levar ele para casa, vou cuidar e vai ficar tudo certo. E aí eu tentando levantar já um moço de quase 1,80 m, né? Alto, né? Alto, e cheguei a levantá-lo, sabe? Quando fui, assim, impedida, né? Pela enfermagem, pelo médico e tal, porque você entra num estado, acho que você não sabe muito bem, é um momento bem confuso, né? Com certeza, bem delicado, né? Isso. Então, eu li o seu livro, tive a honra de ler. Muito obrigada por ter lido, a honra é toda minha. Depois nós vamos falar um pouquinho do livro. E eu lendo o livro, eu percebi que a senhora é uma mulher de muita fé, porque as pessoas vieram falar para a senhora, olha, ele, né? Ele não está mais, né? E a senhora o tempo todo falando, não, vocês não sabem do que vocês estão falando, né? Ele vai sair, ele está bem, né? O que foi que essa fé, essa coisa que te deu forças, né? E para não acreditar naquilo que eles estavam falando, você não queria aceitar a notícia, mas você tinha uma esperança de que ele pudesse voltar. Né? Sim. E o que foi isso, essa força aí que te essa moveu? Essa força vem de um livro que é milenar, que eu falo que, antes de tudo, ele é um livro que fala das experiências do ser humano, e quando você conhece a sua história como humano mesmo, Sim. né, dos seus antepassados, você gera aprendizados. Esse livro é a Bíblia, que é o livro até hoje mais vendido no mundo. Eu falo que é o manual do ser humano. E lá fala, primeira coisa, ensina o menino no caminho que deve andar e jamais se desviará dele. Que lindo. E em segundo lugar, que o Deus de Israel, que o Criador do mundo e de todas as coisas, ele é um Deus de milagres. Então, como eu fui criada, sempre você será mais do que vencedora, o milagre vai acontecer. Então, eu acreditei no milagre naquele momento. E depois também aprendi que há outros milagres que estão dentro dos mistérios de Deus, que não nos cabe sabê-los agora, mas é confiar que o milagre aconteceu sim. E na hora que eu pisar e for chamada por Deus para aquele novo mundo, que é a Nova Jerusalém, o Senhor não vai me explicar nada. Porque só de pisar lá eu já vou entender todas as coisas. E vou entender que o milagre sim aconteceu. Porque estar ao lado de Deus já é um milagre. Exatamente. Então, assim, tem coisas que não adianta a gente questionar, né? Porque a gente sabe que o luto realmente não é uma situação, não é qualquer pessoa que supera. E para a gente ter essa força de superação, só dentro da Bíblia, né? Da palavra, só Deus, né? Que traz essa força para que a gente continue, para que a gente siga em frente. Gente, linda, né? Muito, assim, inspirador. Eu tenho certeza, doutora, que o seu depoimento está alcançando muitas mulheres, milhares de mulheres que neste momento está passando também por esta dor que a doutora Cíntia Beltrame passou, mas que ela decidiu seguir em frente, ela superou. E se ela superou, você também consegue superar. Vamos então, doutora, para uma próxima... Pode ser só Cíntia Beltrame. Desculpa. Imagina. Desculpa. Aí deixa eu perguntar para a senhora, em relação ao luto, qual foi o momento mais difícil para a senhora, que a senhora disse assim, meu Deus, qual foi esse momento assim, né, ao luto? Qual foi esse momento difícil, em que de repente a ficha caiu, né, porque a senhora recebe a notícia, está ali ainda anestesiada, mas depois... Como é que foi esse tempo? Como é que foi isso para a senhora? Foi bem difícil, porque, até falando para as pessoas, né? Porque isso aconteceu um pouco antes da Covid. E aí o livro foi lançado com a história pelo Ricardo Nunes.
no meio da Covid, algo mais ou menos assim. Então, a parte do luto, na hora você realmente fica anestesiado, fica assim, sem reação. As pessoas também e os médicos, eles colocam você sob assim, muitos remédios, Sim. porque você pode ter uma parada cardíaca, respiratória, um AVC, problemas gravíssimos por conta da emoção que você é tomado ali. Então, Com você certeza. fica um pouco que dopada, digamos assim, né? Sim. E acompanhada por médicos. Mas eu acho que o momento que você perguntou, que caiu a ficha, No momento do luto. é o mais difícil para mim de conviver até hoje, porque assim nós temos que confiar que o Criador fez o melhor. Sim. Mas isso não nos tira saudade, a sensação e toda a dor de ser um ser humano. Claro, né? com certeza. Então, muitas pessoas têm perdido tudo e todos, né? Sim. E todos e tudo. Então, quando eu cheguei em casa do sepultamento, deu um certo horário, o Gabriel não chegou. E era o horário de ele chegar da faculdade de direito, qual era o sonho da família inteira. Que difícil. E aí, todos os dias ele não chegava. E quando ele chegava da faculdade, ele dava um gritão na porta assim, cheguei! Então, todos os dias ele não chegava. E todos os dias eu esperava numa sensação que o que aconteceu que ele não voltou da faculdade. Sim. Só que eu sabia, mas não sabia. E aí é você encontrar todos os itens que ele utiliza dentro de casa, a escova de dentes dele, o chinelo. Nossa. Que inclusive caiu ali no terraço, a hora que ele passou mal, aí eu encontrei o chinelo. É a roupa, é a xícara, é a convivência dele dentro do lar, é a voz dele, é ele, a cama dele, é tudo. Detalhes, né, doutora? Esse que foi. E aí eu comecei a sentir falta por último. O que eu não faço mais hoje, e até por isso, é de fazer a comida dele, porque mesmo trabalhando, tendo as empresas, tudo, eu fazia aqueles mimos que só a mãe faz, Só né? mãe, né? E aí, como eu não podia fazer isso, eu pegava o carro, ia pro cemitério, ficava sentada em cima do túmulo, Meu Deus. olhando pra cima e falava, Deus, como você fez isso comigo? Eu fui uma boa garota. Eu não fiz coisas horríveis, o que tá acontecendo e tal. E ficava ali, às vezes passava mal, os coveiros me levavam pra uma... É tipo uma capela pra pessoa Sim. orar, rezar, etc e tal. E depois eu passava no supermercado, olha que loucura. Meu Pra Deus. comprar algumas coisas que eu tinha que fazer pra ele. Meu Deus. Então, tipo, assim, você ficar numa base de fora da realidade, né? Sim, com certeza. É muito difícil mesmo, mas eu gostaria também de perguntar para a senhora o que ajudou, né, a atravessar. A senhora ficou aí um tempo, mas hoje a senhora fala para inspirar mesmo outras mulheres, né? Lógico que fica saudade, né? Filho é filho, né? A gente nunca vai esquecer um filho, mas hoje a senhora conseguiu superar. A senhora leva a sua vida de uma forma normal, não é isso, doutora? Então, o que diz no livro, né? O livro é só o primeiro capítulo ali, o segundo, não me lembro, com a introdução de tudo o que aconteceu. Só voltando um pouquinho que você falou, um momento muito inusitado foi quando eu liguei a televisão e estava passando o Jornal Nacional, né? Uhum. E aí eu vi acho que era o William Bonner ou era outro, não me lembro. Acho que o William Bonner, William né? Bonner, Que né? faz você... Aí eu falei, gente, eles estão abrindo Jornal Nacional falando de notícias do governo e coisas habituais. Ai, meu Deus, eles estão fazendo isso porque eles não sabem que o Gabriel faleceu, senão não teria nenhum noticiário. Deus. A televisão ia ficar desligada de todas as pessoas. Sim. Aí eu peguei o carro e fui pra Globo. Meu aqui Deus. na Água Espraiada, assim, totalmente, né, numa... Eu meio que fugi, né? Quando não perceberam, Sim. eu peguei o carro, fui pra lá pra avisá-los, porque eles não sabiam. Porque eles não sabiam que o Gabriel tinha, né? E eu dirigindo o carro e as ruas tinham morros, imagina, aquele
A avenida que você vai pro Shopping Morumbi é totalmente... Berrini, não. Não, é a Roque Petroni Júnior. Ela é totalmente plana, né? Sim. Não tem... E eu via um negócio assim. Meu Então, aí minha família tomou providências, né? Ligou para o 90 e o policial meio que simulou meio que Sim, um caminho, né? Não, como se fosse quando você parado quando você parado o carro? Um farol? Não, quando você parado pelo policial para ver documentos. Blitz, como se fosse uma blitz. E aí ele foi falando comigo e tal, e no que eu fiquei desatenta, ele desligou o carro e pegou a chave. Olha, meu Deus. Né? E aí a família já vinha atrás, não me lembro o nome do policial, mas ele foi muito carinhoso, ele me abraçou, chorou comigo. Um anjo que Deus enviou ali. Ele era um anjo. Aliás, os policiais militares são anjos, né? Colocam suas famílias em riscos, riscos assim a favor da nossa. Verdade. Então foi foi um momento também bem pontual. Agora você perguntou sobre como é tudo isso. Uhum. Então, é assim, um dos remédios muito importantes é o tempo. Sim, o tempo é o melhor remédio. Porque você vai se habituando e aprendendo a viver em um outro formato, né? Quando fez 2 anos que o Gabriel faleceu, no mesmo mês, faleceu meu pai, minha mãe, minha tia e meu sogro. Minha mãe e minha tia, que minha tia é minha segunda mãe, 1 dia de diferença. Meu Deus. Então foi luto sobre luto, né? E o que me ajudou, muito importante falar. Primeiro, eu me internei na igreja. Tive ajuda, sim, de psicólogos que se colocaram à disposição, doutora Cleni, que eu agradeço aqui e tudo mais. Primeiro, Deus. Com certeza. Mas tudo bem de eu falar, eu sou ser humano. Eu brigava com Deus todo dia. Eu posso imaginar. Sabe, eu brigava, brigas feias de você chegar a desacatá-lo. Sim. Sabe? Pelo desespero, porque ele é o responsável pela vida, então cadê? Exatamente, muitas pessoas questionam isso, né? Então eu fui brigando com Deus, e tudo bem se você tiver que brigar com Deus, porque às vezes Deus é o pai, e o pai percebe, ele sabe as necessidades do filho, ele vai te pegar no colo, você tá quebrando o pau e ele vai te pegar no colo. Exatamente. Porque ele é perfeito, né? E ele sabe as fragilidades, né, do filho. Então isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi o que Deus colocou na terra, pessoas. Muito bem. Porque quando Deus quer, ele levanta uma multidão a seu favor. Então, tem uma escola na rua da minha casa, que as mães, né, eram da classe do meu filho caçula, que hoje é o Dr. Michel Beltrame. Olha. Acabou de passar nos quadros da ordem. Eu fiquei sabendo, vamos falar um nem pouquinho acabou depois. A faculdade já. Então, pessoas que se uniram na escola dele. Então, as mães passavam em casa, faziam uma comidinha, porque eu não tinha mais parente. Imagino. Sobrou a minha irmã, a Alessandra, que a filhinha dela, muito nervosa, coisa que ela passou na sua especial. Sim. E uma irmãzinha minha, caçula, que é temporão, que tinha a idade do meu irmão, Sim. que ela não podia me ver, que ela passava mal. Ah, entendi. Então eu não tinha ninguém. Só essas 2 pessoas que ficaram do seu lado. Exatamente. O ex-marido que foi embora. Meu Deus. Ele foi embora com o dinheiro. Meu Deus. Tentando levar o resto de clientes que tinha. Então eu fiquei assim, eu cheguei a não ter o que dar de comer pro Michel, quando o pessoal da Igreja Batista do Morumbi me trouxe uma cesta básica, que de básica não tem nada. Sim. Tinha sucrilhos, papel higiênico Neves, doce. Olha. Já viu cesta básica com tudo isso? Com tudo isso, não. Não, foi uma cesta de amor e foi a única que eu precisei. Porque diante desse amor das pessoas, esses da escola, da Batista do Morumbi, eu estava cursando ainda a faculdade de Direito, meus amigos da faculdade passavam aqui, se revezavam, um levava, outro trazia. Sim. Na faculdade, às vezes eles ficavam ali me segurando e surpreendentemente, né, eu ficava olhando a matéria assim, meio que robótica, né? Mas eu entendia tudo, fazia as provas e não tirei nenhuma nota vermelha. Que coisa linda. A senhora falou, né, de 2 pessoas que ficaram do seu lado. Infelizmente, a gente sabe, né, hoje em dia, quando
tudo tá bem, a gente tem muitos amigos, né? Mas quando acontece algumas coisas, os amigos de verdade são aqueles que ficam com você, tanto na dor como na alegria, né? Mas o mais legal é que Deus, ele estava o tempo todo ali com a senhora, porque a palavra de Deus vai dizer que eis que serei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele estava ali segurando em suas mãos, te dando força, e com certeza você chegou a esse dia de estar dando o teu depoimento para milhares de mulheres. Então, eu quero convidar você, mulher, fica conosco até o final, porque você vai entender que não importa qual é a dor que você está atravessando, é possível superar, assim como a doutora Cíntia Beltrame, que também superou. Doutora, a senhora é autora do livro Superação, né? Qual foi o maior desafio para escrever esse livro? Já já a senhora vai falar um pouquinho dele, né? O livro Superação está aqui. Eu tive a honra de ler uma história muito linda de superação, muito delicada, e eu aprendi muito, viu? Aprendi Obrigada. muito. Eu vi aqui que a senhora é uma Gratidão. mulher de muita fé. Eu me emocionei, gente, não tem como não se emocionar lendo esse livro. Eu super indico, depois a senhora vai falar como é que faz para adquirir o livro. Mas qual foi o momento, assim, qual foi o maior desafio para a senhora? Porque quando a senhora escreveu, a senhora viveu praticamente, teve que trazer a memória, né, aquilo que a senhora já tinha passado, né? Como é que foi isso? Qual foi o maior desafio para a senhora escrever esse livro? Realmente foi um grande desafio. Precisei da ajuda de algumas pessoas. Então, ia na psicóloga, voltava, escrevia um pedaço. Entendi. Até hoje é um grande desafio. Sim, com Porque certeza. existem detalhes, às vezes, que está no livro, que não está, e às vezes eu não sei mais se está ou se não está, eu tenho que ler de novo. Sim, sim. E eu sempre me coloco de uma forma, numa postura muito, assim, de superação, mas todas as vezes falar do livro é uma superação, é um desafio. Difícil, né? É um desafio. E eu fui escrevendo o livro aos poucos, até que chegou uma hora da campanha, né, de eleições. O Ricardo Nunes me pediu ajuda para estar... eu decidi ajudar o partido, Sim. entrando ali como vereadora, né, e estando... buscando votos para o nosso prefeito Ricardo Nunes, né? Sim. Bruno Covas ainda estava com a gente, é um homem de muita força também. Muito, eu tive o prazer de conhecê-lo. Muita força mesmo. Muita força. Ele foi muito forte até o final, né? Sim, sim. E aí, para escrever, eu já estava escrevendo o livro, estava na metade dele. Sim. Porque eu precisava colocar para fora tudo aquilo que estava aqui dentro. Sim, desabafo, né? Sabe, foram muitas vezes que eu fiquei na UTI, eu fiquei muito doente. Meu Deus. Insuficiência cardíaca. Eu estava na UTI com insuficiência cardíaca, outros problemas de saúde. Sim. No corpo inteiro e com as 2 pernas engessadas. Meu Deus. Porque eu não enxergava direito, por psicológico mesmo, e acabei caindo do último degrau da escada, o último pequenininho, não é lá de cima, não. E eu fiquei quase 2 anos sem andar direito. Nossa, por conta da queda. Por conta da queda, não podia operar por conta do coração. Meu Deus. E assim eu fui levando. E aí fui escrevendo o livro, e quando chegou na metade do livro que o pessoal, que o Ricardo e o Bruno Covas me chamaram. Sim. E foi surpreendente, porque... eu ainda não havia terminado, eu tive que terminar na correria, ali com a ajuda da psicóloga e do Michel, que ajudou a escrever o livro, ele é coautor do livro. Sim. E o que eu acho importante a delicadeza com que eu fui tratada para escrever esse livro. Eu acho importante o seguinte, estava falando de colocar para fora, né? Sim. De alguma forma, você precisa colocar todo esse luto para fora. E às vezes as pessoas, não sabendo elaborar esse luto, se tornam pessoas amargas. Exatamente. E com um olhar, que é aquele olhar de morte. Elas se fecham, né? Elas se fecham.
E aí procurando ajuda em Deus e nas próprias pessoas, porque quando você se fecha, mas se você procurar ajuda nas pessoas, e não importa, você abraça, chora o cabeleireiro, no meio do supermercado a pessoa que você nunca viu, se deu o direito a sofrer. Exatamente. Porque exatamente. seria desumano você não poder sofrer. Você tem que respeitar esse momento de luto, né? Se auto, né? Exato. Respeitar esse momento e com isso, com essa abertura que você mesmo dá e que não é difícil nesse momento se abrir dessa forma, porque você quer mais chorar e se desesperar. No meio do mercado eu sentei no chão e comecei a chorar e etc. Move pessoas para te ajudar. Porque se as pessoas não souberem que você precisa de ajuda, elas não vão te ajudar. Exatamente. Não tem como as pessoas te ajudarem se ela não sabe. Não se feche, né? Senão vai ficar difícil. Exatamente. É muito importante esse ponto, né, que a senhora disse, porque nós não podemos ficar sozinha, né? E eu quero dizer para você, mulher, não fique sozinha. Busque ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar, tá? Para dar voz. Então, fique à vontade para estar nos acompanhando, né? E, assim, não fique sozinha mesmo. Busque uma rede de apoio, porque ninguém é uma ilha, né, doutora? E ficar sozinha não é legal. Então, busque ajuda. Mesmo eu tinha uma amiga que passava na minha casa, me levava pra praia. Olha que lindo. Pergunta se eu lembro que praia era, como era, eu não lembro de nada. Mas ela me punha sentada na cadeira ali, eu ficava chorando, passava mal, ela me dava o remédio. E assim você vai indo, mas você tem que deixar as pessoas te ajudarem. Muitas vezes você guarda aquilo, mas não, tem pessoas que não vão aceitar te ajudar, tem pessoas que vão te ajudar, tem pessoas que Deus vai mover o coração para ajudar e tá tudo certo. Exatamente. E uma das redes de apoio, né, que eu falo para procurar são as mulheres formidáveis. As mulheres formidáveis. Procure apoio nas mulheres formidáveis. Sim, estamos aqui para isso, né? Para ajudar você que é mulher e que está nos ouvindo. Estamos aqui para te ajudar. Doutora, e como é que a gente faz para adquirir o livro? Então, falando um pouquinho sobre o livro, o que acontece? Esse livro, a chamada inicial dele é sobre quem é a Cíntia Beltrame. Sim. E por que do livro? Foi o falecimento do Gabriel, com 18 anos, estudante de Direito. Faziam 15 dias que ele havia feito 18 anos. 18 anos. E primeiro lugar na classe, um menino exemplar, tocava na igreja, tudo em ordem a vida dele, né? Sim. Desculpe, eu preciso falar do que ele faleceu para alertar as pessoas, né? Com certeza, doutora, é importante isso. É o seguinte, ele teve uma gripe bem fraquinha. Quero ressaltar que bem fraquinha. Isso que eu fiquei mais impressionada, doutora, que a senhora disse que foi só uma tosse. Foi só uma tossinha, uma gripinha que se estendeu por uma semana. Aí eu, como mãe, fiz aquele chazinho, aquele melzinho, aquela coisa. Sim. Briguei com ele, porque ele era extremamente magro, esguio e alto. E ele não queria colocar aquelas jaquetas mais pesadas, porque estava muito frio. E ele falou que ia ficar muito gordo. Sim, meu Deus. Coisa de jovem. De jovem mesmo. Aí, o que aconteceu? Ele melhorou da gripe. Aparentemente, estava tudo bem, tudo certo. Passou mais uma semana, ele teve gripe de novo, né? Sim. Mas uma gripe muito... Então, ele mesmo não se identificou, nem eu, nem ninguém. O que acontece, gente? Não leva a sério uma gripe. Eu não estou falando de Covid, que às vezes a pessoa fala, é a gripe da Covid. Não tem nada a ver com Covid. Sim. É um vírus, bactéria, não sei como falar, que tem no ar, que afeta algumas pessoas. Não é raro. Eu pensei que era raro. A gripe, em vez de se instalar no pulmão, que é o que a gente espera, ou sinusite, né? Sim. Que é o que nós conhecemos, ela pode se instalar no coração. Nossa. E ela dá uma inflamação no coração, como se inflamasse o pulmão, inflama o coração. Sim. E aí, inflama o coração fica maior por conta disso, né? E aí, solta um êmbolo, que é um pedacinho de sangue, vai para a cabeça e dá AVC. Meu Deus. Dando AVC, geralmente a pessoa perde a parte direita do cérebro. Sim. E para um jovem vem a falecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, é muito difícil a sobrevivência de um jovem. E aí é uma escolha de Deus, levar ou deixar propósitos do Criador do mundo, independentemente da sua religião. Alguém criou tudo isso aqui. Com então certeza. Você pode chamar de Criador do mundo. Ele assim decidiu e assim foi.
Mas eu quero avisar para você o que fazer, que isso é importante. Ah, tô sabendo, mas o que fazer? Sim, porque o corpo dá sinais, né, doutora? Sim, você teve uma gripe? Vá até o médico e um simples raio-x, às vezes você utiliza a saúde pública ou a saúde suplementar, né, que é o plano Sim. de saúde particular ou SUS, não importa. Raio-x, qualquer lugar tem. Qualquer lugar tem, com Tá. certeza. Aí o raio-x vai mostrar que o seu coração tá um pouquinho aumentado, Sim. né, ou muito aumentado, que aí no final ele teve uma periomiocardite, Meu que é a inflamação Deus. de fora e de dentro do coração, mais ou menos dizendo assim. Sim. E o médico vai ver que teve esse aumento e ele vai acender a luzinha dele e sabe o que faz curar isso? Não é nada de extraordinário, não é nada difícil, não é nada que alguém não possa retirar no posto ou comprar na farmácia. É um remédio como um remédio para o pulmão, por exemplo, uma claritromicina não, amoxicilina com clavulanato. Nossa. Alguma coisa assim, tem uma moça que tá atrapalhando a gente aqui. Alguma coisa assim que vai... Algum remédio desse tipo, Sim. que lógico, eu não sou médica, mas só para exemplificar que não é nada muito urgente, nada muito... Nossa, então eu vou ter que ter o remédio, as internações, não. É algo que, às vezes, visto logo no começo, é simples de se resolver. Não é raro, muitas pessoas morrem assim, mas não é muito divulgado. Porque entendi. a cura já existe, que é a amoxicilina, o clavulanato, Sim. etc e tal. Então é importante falarmos, porque você pode sim falecer de uma simples gripe. E ele ficou assim, porque a senhora percebeu, né? Ele tossiu, ficou tossindo. E normal, E uma era tossinha bem... uma gripe, né? É uma gripinha. E quanto tempo depois para ele passar mal? Então isso já, acho que já há algum tempo, ou não? Como é que foi? Então, Ele só foi no médico, porque a senhora levou, é porque ele passou mal, né? Exatamente. Ele ficou uma semana com gripinha. Eu insisto em falar gripinha para as pessoas. Nossa, ele estava muito mal. Entenderem, né? Entenderem que é importante ir ao médico mesmo com uma gripinha. Sim. Então ele estava com uma gripinha, uma tossinha de vez em quando, atim, tal. Uma semana. Sim. Na outra semana ele ficou bem, curou a gripe. Na outra semana ele ficou com gripe de novo. E é assim que a gente faz mesmo, né? Exatamente. Passou a tosse, passou a gripe, tá tudo bem. Tá não vou tudo no bem, médico. só que não. Aí, como ele teve a gripe de novo e no dia era dia de Copa, né, e tem muita movimentação de trânsito, eu bati na porta dele, falei, Gabriel, vamos no médico logo cedo, porque vai ser aquele trânsito mais Sim. tarde, porque é jogo. E eu vi que essa noite eu ouvi do meu quarto que você piorou um pouquinho dessa tosse. Vai dar uma pneumonia, uma bronquite aí. Olha. Melhor a gente ir ao médico. Ele Sim. falou, tá bom, então eu vou tomar banho e vamos ao médico. E eu fiquei no escritório, que eu sempre tive uma base de escritório em casa por conta de cuidar das crianças. Sim. E o escritório mesmo comercial. Então eu estava no escritório com alguns funcionários e ele não descia. Como ele sempre foi muito demorado, muito calmo, né? Eu já subi, olhei para a porta do quarto dele, estava aberta. Coisa de mãe, né? O que tá acontecendo? A porta dele nunca estava aberta, porque o irmão mais novo entrava e mexia nas coisas dele. Aí eu estranhei e falei, então ele tá acabando de se trocar. Aí fui de quarto em quarto, a minha casa tem 4 quartos. Sim. E nada. Aí no último quarto, que era o meu, olhei também nada. Aí fui no terraço, sei lá, porque ele estava caído no terraço, com um olhar de morte. Será que ele passou mal e já foi pro terraço? Ou ele... Ele foi no terraço pegar uma toalha. Ah, e passou mal lá no terraço. Isso, passou mal no terraço. E aí, nisso, que eu encontrei ele no terraço, eu não tive nem como... Senhor, tem misericórdia, Deus me ajuda. Não, eu comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. E eu já vi que era um olhar de morte. É uma coisa que você vê e que não tem diferente, como... né? Então, eu falei dessa parte... que é para tomar cuidado quando tiver só uma gripe, sim, que é importante ser falado. Agora, falando sobre o livro, agradecendo mais uma vez nosso prefeito Ricardo Nunes, que está aí nesses dias imbatível, trabalhando para deixar a população muito, confortável, né? Da forma que é possível. E o livro, gente, só o primeiro capítulo, o comecinho, que fala sobre o porquê eu entrei nesse estado de sofrimento, que pode ser o falecimento de qualquer pessoa,
da sua família, ou até um vizinho que é muito querido de muitos anos, às vezes um gatilho, ou você perdeu tudo na pandemia e não tem como sustentar os seus filhos, ou você é uma mulher que sofre agressões e às vezes não tem coragem de buscar ajuda. Então é para todos que precisam refazer as suas vidas. Então, nos próximos capítulos, cada capítulo, deixa eu mostrar aqui que eu esqueci. Cada capítulo fala sobre o quê? Não sobre o falecimento do Gabriel, mas fala em cada capítulo como você superar, porque às vezes a pessoa está numa tristeza tão profunda por perda de tudo, de todos, ou só de tudo, não importa a sua dor, cada um tem a sua, que ela tem vontade de não existir, ela tem vontade de morrer, de não levantar da cama. Então, quando isso acontecer, você vai lendo o livro, cada capítulo fala como você superar essa dor que você tem, como você ser uma empresária, uma empreendedora, comendadora da cidade de São Paulo, presidente da Comissão de Imprensa do AB Santo Amaro, membro da Comissão de Direito, habilitação federal, que é a corretora de seguros que nos sustenta, jornalista, teóloga. Tudo isso aí não é porque eu sou a mulher. Não, tudo isso daí é justamente porque eu era uma mulher destruída, abandonada pelo marido, desaforos, coisas que você ouve de parentes, até que você é culpada por tudo que está acontecendo. Então, as você acusações vêm, né, doutora? Você é culpada porque o seu filho faleceu, você é culpada por isso que você apanhou, você é culpada porque tá faltando provimento, né, de dinheiro em casa. Você porque não cuidou, né? Você é culpada porque você mesmo se coloca como culpada. Então, como vítima, né? Você vai lendo, porque vai te instruindo a isso. E quando você não conseguir ler, o final de cada capítulo tem um QR Code. Lindo, que tem isso. As músicas que me inspiraram. Então aí você ouve a música, você chora, você desabafa. Essas músicas trazem um vigor para você, uma força. Eu ouvi o da Estela, que diz sobre o milagre. Eu achei lindo esse louvor. Tem um da Estela aí. Tem lindo esse louvor. Tem várias músicas, várias fotos também. E o que acontece? Aí eu quero te fazer um pedido. Você lê esse livro, cria forças, busca ajuda nesse projeto lindo das Mulheres Formidáveis, o qual eu agradeço muito ter me convidado para ser entrevistada. Eu que agradeço. Tipo, a gente brinca, mereço e agradeço, em vez de não mereço e agradeço. Para mim é uma honra muito grande, mesmo porque a senhora é jornalista. Então, assim, eu tô super nervosa. Você tá ótima, já tá pronta para dar aula. E ao ler este livro, e superar, e reler e tudo mais, eu peço que você presenteie, que você não pare esse livro ali na sua estante, na sua gaveta, mas que você passe para uma pessoa que você veja que precisa superar, porque assim nós vamos conseguir fazer uma rede de superação. Então você supera. Exatamente. E não precisa passar só para uma mulher. Nossa sociedade é construída de mulheres, homens, crianças, todos. Esse livro é para todos e podem ser lido por todos. Então você passe para alguém e já instrua a pessoa, leia e passe para outra também. Exatamente. Nosso livro já está sendo lido na Inglaterra, Uau. Em Portugal, nos Estados lindo, Unidos. Tem outros lugares que eu não lembro. Que eu acho que só no maravilha. Japão não chegamos ainda. Olha que coisa linda. Então são brasileiras e brasileiros levando esse livro para outros brasileiros que estão fora, que às vezes também entram numa dor profunda. Exatamente. Por estar num país distante e que não tem apoio. Não tem uma rede de apoio. Que fica estranho. Então, passar esse livro para frente, ele está à disposição para compra na Amazon, que é um site que todo mundo conhece, um site super seguro, ou então pode nos ligar direto no WhatsApp, nos chamar no WhatsApp, as minhas assessoras, no 972014673, que a gente envia
pelo correio para qualquer lugar do mundo, porque o mundo hoje é conectado. É conectado. Maravilha, doutora. E eu super indico a leitura desse livro e, como ela mesma disse, tem várias dicas, tem dicas valiosas que vai te ajudar a superar, não importa qual seja a sua dor, há uma saída para a sua dor, há uma força, né, doutora, que vem de Deus também dentro de você. A própria palavra de Deus vai dizer que ele já nos cingiu de força. É uma força que não vem da gente, né, que não vem de nós mesmos, mas do próprio Deus. Então eu indico, super indico, leiam um livro, presenteiem, né, comprem, adquiram esse livro, para que você vai estar ajudando outras mulheres. Dito isto, doutora, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né? Qual seria a mensagem que a senhora deixaria para as nossas ouvintes, e em especial aquelas que estão passando pelo luto, aquelas que acabaram de perder também um filho? Qual é a mensagem que a senhora deixa para essa mulher que, assim como a senhora, não desistiu, né, mas muito pelo contrário, se superou, tá aí os títulos, né, se formou em direito? Olha, é algo muito lindo, uma história de superação poderosa, e eu não poderia deixar de convidá-la, né, para estar nesse primeiro momento, nesse lançamento muito obrigada, do primeiro episódio dos Mulheres Formidáveis, que inclusive a senhora me inspirou, né? Obrigada. Nós estávamos ali em um evento, isso foi em março do ano passado, né? E eu ouvi ali vários depoimentos de mulheres, mas quando eu ouvi o seu depoimento, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que eu fazia, mas eu pensei, essa história é impactante demais, essa história é uma história linda de superação, e essa história não pode ficar só aqui. O mundo precisa saber, mulheres precisam saber que, assim como a senhora conseguiu, encontrou forças para superar e seguir em frente através do seu testemunho, do seu depoimento, outras mulheres também hoje estão sabendo que é possível superar, que é possível seguir em frente. Então eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem para essas mulheres que estão enfrentando essa dor que a senhora enfrentou, né? Todas as mulheres, mas em especial aquelas que nesse momento estão passando por esse luto, por essa perda. Olha, ninguém vai substituir o seu ente querido. Não existe pessoa que vai ficar no lugar dele, porque a pessoa é única. Saudade, com certeza. Momentos muito felizes que você foi presenteada ao lado dele. Então agora, força, foco e fé. Muito bem. É um dia de cada vez. Exatamente, um dia de cada vez. Superando para superar todos os dias. Muito bem, doutora. Então, olha, junte-se a nós para inspirar outras mulheres, né? Esse canal, eu sempre tive um desejo, né? Esse desejo de dar voz. E hoje esse projeto nasceu, Mulheres Formidáveis, e eu sou muito grata a Deus por esse projeto, sou muito grata à senhora. Eu que sou super grata. Muito grata. Para mim é uma honra estar aqui do seu lado, eu estou aprendendo. A senhora que é uma mulher empoderada, forte, linda, Obrigada. Maravilhosa. São seus Muito olhos. obrigada, doutora, por esse privilégio de estar aqui comigo nesse dia tão importante da minha vida. E eu trouxe um mimo aqui para a senhora. Nossa, Olha, eu vou ganhar até presente. trouxe um mimo aqui. Ah, Queria que a senhora obrigada. Olha, recebesse. gente, vou abrir, hein? Porque Pode senão abrir. o pessoal vai ficar ali no Por suspense. favor. Olha aqui. Tchananã. Deixa eu Vamos ver. ver o que é. Abre aqui. Tá, um pouquinho. Deixa eu ver. Quer tirar o lacinho? Tira o lacinho. Ah, é o lacinho. Que eu tô sem óculos aqui. Pronto. Tira o lacinho. Vamos pôr o lacinho pra cá. Tchananã. Tô abrindo as... O que é? Uau! Que lindo! Fiz especialmente para a senhora. Eu fiquei sabendo que a senhora gosta muito de dourado. Eu falei, vou fazer. Eu falo isso no livro. Que coisa maravilhosa. Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu pôr a caixinha, que também é muito delicada, muito fofa. Aqui do lado. Que bom que a senhora gostou. É isso. Tá aqui a caixinha. E olha só que coisa linda. Vou mostrar para vocês, ó. Mulheres Formidáveis. Não é lindo, doutora? Lindo. Que bom que a Aqui senhora atrás gostou. com o meu nome. Tá bom, você não tem isso.
com o meu nome. Vou ler aqui o que está escrito. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e formidável fui formada. Salmo 139, versículo 14, do nosso manual do ser humano, que é a Bíblia Sagrada. Tá aqui. Ai, coisa linda, não muito é lindo obrigada. Demais, né? Lindo, lindo. Olha o meu nome, gente. Oh. Lindo. Eu que agradeço, doutora. Obrigada, eu que agradeço. E assim, só para você não esquecer, e assim, não sou eu que estou te falando que você é especial. O próprio Deus diz isso na palavra dele, Salmo 139, 14, que você foi feita, foi formada de uma forma especial, de uma forma extraordinária. Então, creia nisso. E nós queremos brindar agora, né, doutora, aqui com a nossa xícara Mulheres Formidáveis. Né? Venha também para Mulheres Formidáveis. Está aqui, ó, Mulheres Formidáveis. Vou pegar aqui, ó. Mas vai isso. Aqui, ó. Esse aqui. Mulheres, um brinde a todas. Um brinde a todas. As Mulheres Formidáveis. As Mulheres Formidáveis. E vem com a gente, eu convido vocês. Conheci uma pessoa séria, maravilhosa, muito querida também, em todos os lugares aqui, doutora, em São Paulo. Obrigada. Todos os eventos que eu vou, ela está. Obrigada. Conhecida por todos. Né? E esse projeto Mulheres Formidáveis, que eu agradeço muito. Olha, com o meu nome, que delicadeza. Que muito bom, obrigada. A senhora gostou, que bom. E eu quero mais uma vez te convidar para nos acompanhar aí nos canais. Curta, comente, compartilhe, né? E convidar mais uma vez, né, doutora, patrocinadores para patrocinar esses projetos que envolvem mulheres. Foi como eu disse no início, todo projeto que envolve mulheres, nós estamos investindo em família, né? Exatamente. Porque a mulher é a base. Se a mulher está bem, o esposo vai bem, os filhos vai bem, a casa vai bem. Não é assim, doutora? Sim, com certeza, dessa forma. Então é isso, patrocine, quero agradecer por esse dia, te agradecer mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento tão especial, viu, doutora? E eu acredito muito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu não sei qual é o propósito de estarmos juntas nesse dia, mas algo tem aí. Com certeza, então, estou vendo que é um momento cheio de propósitos. Cheio de propósito, muito grata, muito feliz por esse momento, e é isso. Vamos dar um tchauzinho aí para as mulheres. Tchauzinho para vocês, é isso aí, mulheres incríveis.